Mulheres falam pra você que não gostam de orar? Explica isso pra gente. Pois é, as mulheres falam pra mim que não gostam de orar. Quando eu falo pra elas assim, olha, você teve um filho? Você vai ter que orar pro resto da sua vida. Elas recebem isso como uma má notícia, como uma bomba. O quê? Sério? Calma, eu tô te dando uma boa notícia. Você vai ter que falar com Deus o resto da vida. Isso não é um peso, isso não é um fardo, isso é uma alegria, isso é um prazer. Isso é alinhar o seu relacionamento com Ele, é conversar com a pessoa que você ama pro resto da vida, isso é um fardo. Então, a perspectiva de uma vida de oração ser um peso, ser um fardo, é uma coisa que está presente nas comunidades evangélicas e isso é estarrecedor. E a senhora não acredita que esse problema vem de uma espiritualidade fraca porque não conhece o Deus? Não conhece o Deus da Bíblia. As pessoas vão customizando Deus e fazem dele mais semelhante ao gênio da lâmpada, né? Se eu viver direitinho, se eu for moralmente correta, se eu tiver uma família em ordem, então Deus vai me atender. Aliás, Ele tem a obrigação de me atender, porque eu sou tão honesta, tão íntegra, eu vivo tão direitinho, né? Elas customizam Deus, não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. É o Deus imaginário, o Deus Papai Noel, o Deus gênio da lâmpada. E quando elas se frustram, elas se afastam de Deus, pastora? Se afastam de Deus. Porque aí na primeira expectativa que o Todo-Poderoso não me satisfez, o gênio da lâmpada, como assim você não me satisfez? Eu trabalho para o Senhor, eu vivo, eu dei a minha vida pelo Senhor e agora meu filho está desviado? Como assim, Deus? Como se Deus devesse alguma coisa para a gente. E isso revela como a visão de Deus está totalmente distorcida. Entendeu? Desse evangelho oba-oba, das pessoas que vão na igreja como vão num supermercado, numa loja, no shopping, né? Uma vida de comunidade enfraquecida, uma leitura da Bíblia inexistente, o que gera essa customização de Deus, né? É um Deus moral apenas, um Deus que, se você andar direitinho, você vai para o céu, então você mesmo se auto-justifica. Não tem nada mais distanciado da palavra de Deus do que isso. E o quanto a senhora acha que o estudo da Bíblia teria efeito numa pessoa como essa? Muda completamente, muda a nossa vida, a nossa perspectiva e inclusive aquieta a nossa alma, né? Eu posso falar de causas pessoais, né? Por muito tempo na minha vida eu andei dentro da igreja e eu customizei Deus, né? Eu achava que Deus me devia alguma coisa porque eu era moralmente correta, eu me casei com meu primeiro namorado, né? Então estava tudo certo e eu estava fazendo tudo, eu queria o bem, eu fazia o bem para as pessoas, estava tudo certo. Eu tinha um temperamento um pouco difícil, mas isso Deus ia dar um desconto, afinal de contas foi Ele que me criou assim, entendeu? Mas aí as dores chegam e você começa a questionar Deus. E aí eu descobri que eu não conhecia Deus. E se você não conhece Deus, você se enraivece contra Ele. Não contra o Deus verdadeiro, mas contra o Deus que você imaginou que tem que satisfazer as suas expectativas. Ou seja, Deus se transforma quase num servo e não no Todo-Poderoso Senhor. Ou então tem aquele lance, né? Deus é meu parça, Deus é um cara legal, né? Eu gosto da fala do Timothy Keller, que ele fala assim, que não crucificam caras legais, né? Mas uma coisa interessante, porque a gente vê conteúdo sobre mulheres geralmente falando muito da identidade da mulher. Sim, ok, é válido as pessoas, porque as pessoas hoje estão depressivas, estão se comparando o tempo todo. Mulher gosta muito de se comparar, né? Se compara com a outra, olha pra outra, pra vida da outra que parece bonita, que parece perfeita. Nossa, mas eu não sou como fulana, eu queria ter o chamado, eu queria ter essa personalidade forte, eu sou tão assim. E aí vai se definhando, se autoflagelando. Só que você entender a sua identidade de filha, é importante isso tudo sim, mas ela é paliativo. Na verdade, a nossa identidade é curada quando nós conhecemos quem nos criou, quando nós conhecemos quem Deus é. Tão grande amor, tão maravilhosa graça que nos alcançou. E é isso que vai nos curando na jornada, entendeu? Não é levantar a nossa autoestima. Nossa autoestima fica em alta aí por um tempo. Daqui a pouco acontece outro episódio e vai pelo ralo a sua autoestima. Sabe, esse evangelho coaching é band-aid para curar um câncer. E a gente precisa de ter a revelação de quem Deus é para que a gente de fato seja curado na nossa identidade de filhas, conhecendo o Pai. Através da leitura das Escrituras, não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. É a Bíblia quem nos revela quem Deus é. Tem gente que ignora a Bíblia. Não, a Bíblia... Por isso
que há uma fúria do inferno contra as escrituras sagradas desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, a gente fica escutando das escrituras sendo perseguidas, sendo sonegadas, sendo tirada das mãos das pessoas e ficando só no alto clero, como tornar o povo massa de manobra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a palavra encarnada, a palavra de Deus precisa ser aprendida, ser estudada, porque a partir disso nós vamos conhecer os atributos de Deus, quem Ele é, como Ele age. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, Antigo Testamento, tem gente que não gosta do Antigo Testamento. Não quero saber do Antigo Testamento, não, pelo amor de Deus, esse Deus é muito cruel. Gente, Deus não mudou de personalidade. Deus é completo. Ele é um Pai perfeito, gracioso, amoroso, mas também um Deus justo, um Deus que odeia o pecado. E as pessoas não querem saber essa face de Deus. Elas querem uma paternidade parcial. Aquele Deus fofinho, que mais parece com um bom velhinho, que vai fazer exatamente o que eu quero, porque eu comporto direitinho, né? E as pessoas vão se auto-enganando. E isso vai ser motivo, inclusive, de grande apostasia nos últimos dias. Porque se você não conhece o Deus verdadeiro, você não tem um relacionamento adequado com Ele. Se você não tem um relacionamento adequado com Ele, você vai se decepcionar com o Deus imaginário que você criou. E muitos vão apostatar da fé, inclusive por se julgarem mais justos do que o próprio Deus. Tem gente que se acha mais crente do que Jesus, mais justo do que Deus, entendeu? E a nossa justiça, o que a Bíblia diz? É trapo de imundície, gente. Quem inventou o conceito de justiça foi Deus. Então é a minha que é moldada pela dele. Eu me submeto ao senhorio dele e não o contrário. Então muita gente vai apostatar nos últimos dias porque customizou Deus, imaginou um Deus Papai Noel e não o Deus verdadeiro, que é lindo, perfeito, soberano, Senhor, Criador, tantos atributos, eterno, não tem nada a ver com Papai Noel fofinho, que muita gente acredita. Provou o seu amor. Deus não tem nada que provar para a humanidade. Ele já provou quando Ele moeu o próprio Filho dele na cruz, para que nos dar um novo e vivo caminho de reconciliação com Ele. Pastora, mas muitas mulheres não sabem que a gente está preparando uma aula onde a senhora vai inaugurar um curso sobre isso, etc, né? E mesmo, independente do curso, vai ter um ensino muito bom nessa aula sobre essas coisas que a senhora está falando, por essa convidar as mulheres para participar. Gente, eu vivi muito tempo na igreja totalmente customizando Deus. Durante muitos anos, a minha caminhada de fé, eu imaginei esse Deus, Papai Noel, esse Deus que era conforme eu havia imaginado e criado. E isso só me trouxe angústias, dores, frustrações, até que a minha sede por algo mais me levou a mergulhar na palavra. E mergulhando na palavra, estudando a palavra, comecei a ler outros livros que facilitaram a compreensão das Escrituras. Graças a Deus, tantos estudiosos profundos do original trouxeram literatura boa para nos ensinar a discernir o que está ali nas Escrituras. E muitas mulheres não têm essa disponibilidade, não têm acesso a esses livros. Às vezes até uma tradução ruim da Bíblia pode dificultar a compreensão das Escrituras, né? E nasce do desejo de facilitar o caminho para que as minhas irmãs queridas tenham acesso a uma interpretação adequada das Escrituras, tenham acesso ao estudo da Bíblia de uma maneira que elas conheçam o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia nos apresenta. E é isso que a gente quer fazer esse conteúdo chegar até elas sem que elas precisem de ler 200 livros, né? Para que elas possam ser encorajadas nesse primeiro momento a buscar, a conhecer e a interpretar adequadamente os textos bíblicos, buscando traduções da Bíblia adequadas à compreensão, né? E que elas cresçam no relacionamento delas com Deus a partir disso, que elas se fortaleçam, que as raízes sejam aprofundadas, porque não há nada mais necessário no tempo que a gente está vivendo do que aprofundar a nossa raiz, estreitar o nosso relacionamento com o Eterno, senão a gente não vai dar conta. Pois é, você está nos ouvindo? Se inscreva para a nossa aula inaugural do meu novo curso, Fundamentos Bíblicos e Espirituais para Mulheres. Vai acontecer a primeira aula em breve e é fácil de se inscrever. É só você clicar no link, se inscrever gratuitamente e vir com toda a sua sede, toda a sua fome por mais de Deus. Eu tenho certeza que Ele não dispensa ninguém sem matar a sede, sem saciar a fome. Vem estar conosco.